Oi, gente, meu nome é Yane Pessoa, eu estou no oitavo semestre atualmente e hoje eu vou abordar com vocês o tema de abuso de drogas. Na minha opinião, é um dos temas mais interessantes que a gente tem na farmacologia clínica que a gente aborda na UES. Essa monitoria realmente vai ser mais focada nos tópicos que a doutora Denise e, anteriormente, né, o professor Cris costumavam cobrar nas provas deles. Eu também coloquei coisas que são mais a nível de prova de residência, mesmo que são detalhes importantes, mas para não ficar tão extenso assim, eu coloquei mais focado na prova de vocês mesmo. Bom, contextualizando para vocês sobre o abuso de drogas, né? As drogas mais utilizadas no Brasil, eu coloquei nessa tabelinha, a gente vai ter o álcool aí, realmente é a droga lícita mais utilizada no Brasil. Mais de 60% da população brasileira entre 12 e 65 anos faz o uso de álcool. Não necessariamente um uso abusivo, mas faz o uso do álcool. A gente também tem o tabaco, que tem um número expressivo, mais de 17% da população se declara fumante. A gente tem uma subnotificação muito grande da utilização de tabaco, por muitos fatores, principalmente quando a gente considera não só o tabaco, né, que é a planta. Quando a gente considera o uso de nicotina, esse número cresce muito mais, principalmente porque agora vem sendo cada vez mais utilizado o vape, enfim, outras formas de nicotina, principalmente pela população mais jovem, né? Isso acaba gerando uma preocupação maior é, em abordar essa droga especificamente. A maconha vai ser a droga ilícita mais consumida no Brasil. Ela é mais utilizada do que a cocaína, do que o crack. Enfim, a droga ilícita mais consumida no Brasil é a maconha atualmente. A gente também vai ter a cocaína, o crack, os medicamentos de uso controlado também são um problema de saúde considerável. O uso inadvertido, né, desses medicamentos, tanto tratando de benzodiazepínicos, por exemplo, como alguns estimulantes. A gente também vai ter que mencionar o uso de solventes, o loló, o lança-perfume, enfim, vocês devem saber o que são. E também um que o professor Cris, a doutora Denise também deve ter mencionado, nunca deixa de mencionar, são as metilxantinas, né? A cafeína, enfim, esses estimulantes. A critério de detalhe, né? Aqui para vocês, alguns conceitos fundamentais para a gente começar de fato a nossa monitoria. Classificação diagnóstica. O DSM-5 coloca que abuso e dependência são basicamente a mesma coisa, fazem parte, as duas coisas fazem parte, eles colocam como transtorno por uso de substância, né, TUS. E eles fazem sua classificação entre leve, moderado e grave. Os critérios da classificação eu não vou falar aqui especificamente para vocês, porque não vale a pena, mas para vocês saberem, abuso e dependência são a mesma coisa, que na verdade são transtorno por uso de substância, que pode ser leve, moderado ou grave. Já no CID-11, eu coloquei CID-10/11 para se tiver questão na prova de vocês com o CID-10, vocês não ficarem confusos. Ele faz a diferenciação com um episódio de uso nocivo, que o nome já está dizendo, né? Vai ser um episódio de uso nocivo, não é classificado ainda como dependência. Um padrão de uso nocivo, o que seria essa pessoa do padrão de uso nocivo? É que no período de até 12 meses, a pessoa ela tem episódios de uso abusivo. Então, assim, a pessoa ela tem costume, talvez assim, às vezes ela vai para uma festa e faz o uso abusivo de alguma substância. Ela vai, aí ela passa do ponto, bebendo, enfim. Ela fez um uso, foi um episódio ali que pode ser já um padrão, né? Não aconteceu um episódio isolado, mas que não está levando a prejuízos realmente consideráveis na vida daquela pessoa. Já a dependência, ela é a pessoa que ela tem prejuízos persistentes. E esse diagnóstico ele pode ser fechado tanto com o uso diário, por 3 meses, ou então uso recorrente aí no período de 1 ano, que a pessoa tenha prejuízos realmente para a vida dela. A dependência, né? No geral, agora esquecendo essa classificação diagnóstica, no geral a gente vai ter a dependência com a perda do controle voluntário da autoadministração, que vai cursar com síndrome de abstinência e com tolerância, que a gente vai falar um pouco mais na frente desses conceitos. Mas, no geral, a gente tem a dependência psicológica e a dependência física. A dependência psicológica, a gente tem que lembrar principalmente que a gente vai ter que considerar que é a que mais vai dar recaída depois do tratamento. Então, a pessoa fez o tratamento da dependência, pela droga que seja, ela fez o tratamento da dependência, sendo que a dependência psicológica ela tende a gerar mais recaída. Depois que a pessoa já fez o tratamento, ela já não está mais necessariamente com a fissura física pela doença, mas ela vai ter ainda essa dependência. E a gente vai ter a dependência física, que vai ser realmente a alteração fisiológica do organismo da pessoa. Ela vai ter alterações neuroquímicas, fisiológicas, enfim, a nível celular, realmente, por conta do uso daquela droga. E aí a gente tem um conceito de tolerância.
Tolerância vai ser basicamente a diminuição do efeito da droga depois que você faz o uso repetitivo. Essa tolerância, ela pode ser classificada de diferentes maneiras de acordo com a literatura que a gente está estudando, mas a literatura que a doutora Denise usa coloca a tolerância como uma tolerância falsa e uma tolerância verdadeira, que vai ser basicamente o quê? A tolerância falsa, ela vai ser aqueles mecanismos que o nosso corpo ele vai utilizar para tentar se defender da droga, para mexer com a farmacocinética mesmo da droga. Então, assim, o nosso corpo ele pode aumentar o metabolismo, aumentar a eliminação, diminuir a absorção, mas que não é ainda a nível celular. A tolerância verdadeira, nos nossos receptores, realmente eles vão ficar, vai ter uma alteração fisiológica a nível celular. Os nossos receptores eles vão ficar mais insensíveis àquela droga. Vou ter um aumento da estimulação, aquela estimulação constante vai gerar um feedback negativo. E a gente também pode ter a atuação de algumas enzimas que vão poder ser inibidas ou estimuladas, no caso do abuso do uso abusivo de álcool, por exemplo. Bom, e como é que funciona essa manutenção dessa dependência, esse início da dependência também? O nosso cérebro ele tem um sistema, que é um circuito neural, que já basicamente o sistema de recompensa, né? Ele é gerido pela dopamina. A dopamina é o nosso neurotransmissor do prazer, né? Com o estímulo desse sistema, a gente vai ter uma maior produção, liberação, então inibição da recaptação de dopamina. Basicamente, todas as drogas, elas atuam diretamente ou indiretamente no nosso sistema de recompensa. Até porque se fosse ruim, as pessoas não virariam dependentes, né? Então, basicamente, a gente vai ter esse sistema sendo estimulado e vai culminar no aumento da quantidade de dopamina na fenda sináptica, né? Então, a gente vai ter realmente um estímulo aí do nosso sistema de prazer, né? Sistema de recompensa. E, assim, a gente faz a perpetuação desse ciclo de dependência, né? Da utilização das drogas. As drogas, elas podem ser divididas também de acordo com a ação predominante no sistema nervoso central. Eu coloquei predominante porque, justamente, as drogas, elas podem ter mais de uma ação. A gente categoriza de acordo com a ação que vai predominar. Por exemplo, o etanol, de acordo com a concentração do etanol, ele pode ser depressor, ele pode ser estimulante. O etanol, quando ele está em baixas concentrações no nosso organismo, ele tem uma ação muito mais estimulante do que depressora. Tanto que a gente vê na prática, quando a pessoa começa a beber, ela começa a ficar mais animada, ela fica mais agitada. E aí, depois, com o tempo vai passando, ela vai aumentando a concentração de álcool na circulação dela, ela vai tendo essa ação mais depressora, ela vai ficando com os reflexos diminuídos, ela vai diminuindo o nível de consciência, pode levar até o coma, né? E tem outras drogas também, como o êxtase, que é um anfetamínico, então, como as outras anfetaminas, ele também tem uma ação estimulante considerável, mas pelo fato dele ter uma ação muito forte sobre a serotonina, ele gera esse efeito mais alucinógeno, então ele é considerado uma droga perturbadora. Mas vamos lá, no geral, a classificação vai ser basicamente as drogas depressoras, elas deprimem e reduzem a atividade do sistema nervoso central. As drogas estimulantes aumentam essa atividade e as perturbadoras distorcem a atividade do sistema nervoso central. Isso muito resumidamente. Se vocês quiserem dar um pause e dar uma olhadinha em cada uma, mas a gente vai falar de cada uma mais especificamente agora na frente. Vamos lá, começando. A gente tem um caso clínico aqui, um paciente do sexo masculino, ele tem 62 anos e ele foi trazido pela esposa ao pronto-socorro com queixa de agitação, tremores e sudorese intensa, que iniciaram há cerca de 16 horas. Segundo a acompanhante, ele é etilista crônico há mais de 20 anos e consome aproximadamente meio litro de cachaça por dia. Ele informa que não faz uso há 24 horas, porque, por conta de uma notícia no jornal, isso motivou ele a parar por conta própria. Ou seja, ele viu que o metanol estava matando as pessoas, falou, não vou mais beber. E aí parou de beber por conta disso. A PA dele, você chega, ele está 16 por 10, frequência cardíaca 120, frequência respiratória 20, temperatura 37,6. E observando o paciente, você vê que ele está com tremores de extremidades visíveis e ele está consciente e orientado, mas ele está hiperalerta, ele está até um pouco irritado. Vamos discutir mais sobre o caso desse paciente, mas vamos ver um panorama geral agora. O etanol, gente. A absorção do etanol vai ser 10% no estômago e 90% do intestino delgado. Então, a gente vai considerar que a absorção é basicamente do intestino delgado. E ele vai ser metabolizado por oxidação hepática. 10% vai ser excretado e alterado pelos rins, pela respiração, enfim. O pico sérico vai acontecer de 30 a 90 minutos depois do consumo, mas realmente o que importa é a gente entender o metabolismo, como é que ocorre. Vamos lá. O etanol ele vai ser consumido
e vai agir uma enzima chamada álcool desidrogenase, o ADH. O ADH vai transformar o etanol em acetaldeído. O acetaldeído, ele é de fato a substância que vai ser tóxica para a gente, que vai ser irritativa para o nosso organismo. E aí, esse acetaldeído, ele vai sofrer ação da enzima aldeído desidrogenase, o LDH, e vai virar ácido acético. Em organismos de pessoas que já são etilistas crônicas, a gente tem ação também de outras enzimas, de outros mecanismos que vão metabolizar parte desse álcool, mas, no geral, isso é o que a gente precisa entender. O acetaldeído, ele de fato vai ser a substância tóxica irritativa para o nosso organismo. Bom, continuando. Esse paciente, a gente vê que ele não está com uma intoxicação alcoólica. Ele não fez o consumo de álcool e chegou com esses sintomas por conta de uma intoxicação alcoólica. Ele está com o que a gente chama de síndrome de abstinência alcoólica, que vai ser o conjunto desses sinais e sintomas que vão ocorrer depois da interrupção ou então até da redução abrupta do consumo crônico e abusivo de álcool. Ele vai ser um indicador de dependência física, né? A pessoa está sentindo esses sintomas, esses sinais e sintomas, e vai ser um indicador de dependência física. A pessoa chega com agitação, ansiedade, alteração de humor, tremores fazem parte da síndrome de abstinência alcoólica, é importante a gente saber. Eu vou falar no próximo slide sobre essa questão dos tremores, mas assim, os tremores eles fazem parte já da síndrome de abstinência alcoólica, não necessariamente com sinal de gravidade. A pessoa pode também ter náuseas, vômitos, chegar a ataque cardíaco, com hipertensão arterial, enfim, esses sintomas clássicos que o nosso paciente também está apresentando. Essa síndrome de abstinência, ela pode iniciar entre 6 e 48 horas depois do paciente cessar, ou então reduzir a ingestão. Esse número ele pode variar de acordo com o paciente. A duração do quadro também é muito variável de acordo com o paciente. Normalmente, e classicamente, ele vai durar até 7 dias, né, de 1 a 7 dias, mas pode se prolongar sim, pode durar mais tempo em alguns pacientes. Justamente dependendo do nível de dependência, das comorbidades da pessoa, enfim. O álcool, vamos lá, como é que ele atua no nosso sistema nervoso central? Resumindo, para não ficar muito complexo aqui para vocês. O álcool ele vai potencializar o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, e ele vai inibir o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. E aí, com o uso crônico, o que é que acontece? Eu estou fazendo uso crônico, eu estou fazendo o estímulo constante desses neurotransmissores, desses receptores. Eu vou ter uma redução da sensibilidade dos receptores de GABA, que estão sendo potencializados, e um aumento da atividade glutamatérgica, que o glutamato está sendo inibido. E aí eu vou lá, eu tenho já essa redução da sensibilidade do GABA e o aumento da atividade do glutamato. E aí eu retiro esse álcool. Ou seja, o meu GABA, que está sendo o meu freio, né? Ele está sendo inibitório, ele está enfraquecido. E o meu acelerador, que é o glutamato, que é excitatório, está reforçado. Então eu vou ter uma hiperexcitação cerebral. Por isso eu vou ter esses sintomas de agitação psicomotora, enfim, esses sintomas que foram mencionados. E aí, com isso, em casos mais graves, eu posso inclusive ter o que a gente chama de delirium tremens. O que é o delirium tremens? Vai ser a forma grave ou complicada da síndrome de abstinência alcoólica. Não é tão predominante assim, são assim 10% dos casos. E é importante a gente não confundir só com o paciente ele chegou se tremendo, ele tá com tremores, ele tá com delirium tremens. Não, gente, pelo nome a gente já diz que ele não é só tremens, ele também é delírio. Então, o paciente ele vai ter sintomas mais relacionados a alteração do nível de consciência, a pessoa pode ter, inclusive, crises convulsivas, ela vai ter sintomas psicológicos mesmo, ela pode ter alucinações, delírios, enfim. Normalmente vai surgir no início ali realmente da abstinência, normalmente vai surgir de 1 a 4 dias da abstinência. Tem literatura que fala que depois de 4 dias não é mais delirium tremens, mas isso é muito variável, mas normalmente é de 1 a 4 dias. E a duração média pode ser de 1 a 2 semanas, dependendo do paciente, quando é um paciente mais grave, com mais comorbidades. A gente pode ver até 2 meses o delirium tremens. E ele tem uma mortalidade estimada de 5 a 20%. Então é uma condição mais grave mesmo. E a gente também tem que mencionar, se tratando de etilistas crônicos, a gente não pode deixar de mencionar a síndrome de Wernicke-Korsakoff. O que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff? A síndrome de Wernicke-Korsakoff ela vai ser causada pela deficiência de tiamina, que é a nossa vitamina B1. Ela não é exclusiva dos pacientes etilistas. A gente vai ter que prestar atenção na síndrome de Wernicke-Korsakoff para qualquer paciente que tem distúrbio na reabsorção de nutrientes, de vitaminas, enfim.
pacientes etílicos crônicos, desnutrição, cirurgia bariátrica, enfim, a pessoa tem um distúrbio ali na reabsorção, então você tem que prestar atenção para a deficiência de tiamina, que é a vitamina B1. Sendo que é importante a gente sempre lembrar disso no paciente etilista crônico, porque a gente pode acabar precipitando essa síndrome no paciente. Como é que a gente faz isso? O paciente chegou, é um etilista crônico, mas ele chegou, ele estava intoxicado por álcool. Quando o paciente chega no pronto-socorro intoxicado por álcool, a primeira coisa que, no geral, as pessoas vão pensar em fazer é fazer uma glicose para esse paciente, né? Sendo que o paciente que ele é atilista crônico, você começou a fazer a glicose, você não coletou a história, não falou com familiares, enfim, você só soube que ele estava bebendo num bar e aí começou a passar mal. Você não coletou tanto assim a história. E aí você começou a fazer glicose para aquele paciente, só a glicose, só a reposição de líquido, enfim. Para aquele paciente metabolizar aquela glicose, ele vai precisar usar a tiamina. E ele já tinha uma deficiência de tiamina. Com isso, você acabou de desencadear uma síndrome de Wernicke-Korsakoff nessa pessoa. E aí ele pode piorar demais o neurológico. Ele pode realmente ter amnésia, começar a ter confabulações, né? Criar memórias ali que não existiram, alucinações, a pessoa fica com oftalmoparesia, pode ter nistagmo, confusão mental, ataxia, inclusive entrar em coma e a óbito, enfim. Então, como é que a gente faz a profilaxia de síndrome de Wernicke-Korsakoff? Eu vou falar mais detalhadamente, mas basicamente a gente não pode fazer glicose para esse paciente sem fazer tiamina também. A gente começa a tiamina, a gente faz aí de 3 a 14 dias de tiamina para a pessoa, e inclusive não é só fazer complexo B. Na prática, a gente vê que muitos pronto-socorros, muitos hospitais, assim, o paciente chega, e aí eles fazem, o médico vai lá e coloca um complexo B junto com a glicose e dá por feito. Fé que vai dar certo. Assim, né? O complexo B, ele não necessariamente vai ter uma quantidade suficiente, considerável de tiamina. Normalmente, inclusive, não tem. Então, tem que ser a administração intencional da tiamina, né? Da vitamina B1. No tratamento desses pacientes com síndrome de abstinência alcoólica, a gente pode fazer uma escala da gravidade desses pacientes. Ou então, fazer uma avaliação clínica específica para isso. A gente pode usar essa escala de CIWA, né, CIWA, que é uma escala que eu vou mostrar para vocês como é que ela é feita por cima, assim, basicamente. Basicamente, se a pessoa faz menos de 15 pontos, ela tem uma síndrome de abstinência leve a moderada, então o tratamento ele pode ser ambulatorial. Quando o paciente faz mais de 15 pontos, você já deve considerar que é uma síndrome de abstinência severa, e aí é realmente possível necessitar da internação desse paciente para ser feito esse manejo. Aí a escala, para vocês darem uma olhada, você faz essa entrevista com o paciente, né? Claro, se for um paciente muito grave, que chegar rebaixado, em coma, enfim, você não vai pensar duas vezes antes de internar. Mas isso, no geral, para você ter noção da síndrome de abstinência no paciente que chegou a acordar. Vocês podem pausar para dar uma olhada. Mas vamos lá, tratamento. O paciente chegou, o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar os sinais vitais, claro, também para ver o risco do paciente, ver a gravidade desse paciente. Então, a gente vai ver pressão arterial, frequência cardíaca, enfim. E aí, para todos os pacientes, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer tiamina. A gente vai prevenir síndrome de Wernicke-Korsakoff nesses pacientes. Um etilista crônico, uma pessoa que está com síndrome de abstinência alcoólica já, a gente tem que considerar, a gente não tem que dosar a vitamina B1 antes de começar a profilaxia de Wernicke-Korsakoff. A gente só faz. Então, tiamina, 100 a 300 miligramas por dia. Dependendo da literatura, o tempo que a gente vai fazer essa profilaxia varia. Aí eu coloquei de 3 a 5 dias, mas dependendo da literatura, no outro slide eu tinha colocado inclusive até 14 dias, porque realmente vai variar o tempo dessa profilaxia. Mas, enfim, tiamina, para todo mundo. E aí, o tratamento. A gente pode fazer um benzodiazepínico, dependendo da avaliação clínica e da escala que a gente fizer desse paciente. A gente faz um benzodiazepínico, preferencialmente benzodiazepínicos, um desses dois. Paciente sem hepatopatia. A gente pode fazer o diazepam normal. A gente coloca até 4 vezes no dia quando houver sintomas, mas assim, tanto no diazepam quanto o lorazepam, que eu vou falar, a gente vai variar de acordo com a intensidade dos sintomas do paciente, de acordo com o paciente, da resposta, a gente vai ajustar as doses diárias. Mas pode ser feito até 4 vezes ao dia. E o paciente que tem, que é um pouco mais de risco, né? O paciente ele tem suspeita de hepatopatia ou hepatopatia confirmada, delírio, demência, a gente vai fazer o lorazepam até 2 miligramas, né? Até 4 vezes ao dia também.
Outros medicamentos que são mencionados também no tratamento, mas que têm que ser considerados com muita cautela, não são tão utilizados assim, eu coloquei mais como uma observação, a clonidina e o propanolol, mas por múltiplos fatores, né, pelos outros efeitos adversos também que podem ter, interações, enfim, nesses medicamentos, a gente não utiliza com tanta frequência. E aí, no tratamento da dependência? A longo prazo, assim, a gente vai tratar essa dependência como? A gente tem 3 opções que são as mais comuns, assim, de serem mencionadas, de serem utilizadas. A gente tem o disulfiram, que é muito delicado de ser utilizado realmente. Ele é uma droga anti-abuso. É muito difícil conseguir manter o tratamento com esse medicamento. A gente precisa primeiro de um TCLE, de um termo de consentimento do paciente, justamente porque é uma medicação bem chatinha de ser utilizada, assim. Por quê? Ele é anti-abuso. Ele vai inibir a enzima aldeído desidrogenase. Ou seja, a enzima que vai transformar o acetaldeído em ácido acético não vai estar mais lá. A gente vai estar inibindo ela. Então, a pessoa vai ficar com o acetaldeído no, no organismo da pessoa. Então, todos aqueles efeitos ruins, náusea, enfim, todos os efeitos ruins, os efeitos irritativos e tóxicos do álcool que a pessoa sente vão estar muito aumentados. Então, o efeito dele é basicamente para gerar essa aversão da pessoa à bebida, entendeu? Ela vai ficar sentindo todos esses colaterais do álcool, indesejados, né? Os indesejados. E aí é para gerar essa aversão, entendeu? Para ajudar nesse desmame do álcool, enfim, digamos assim. Vai ser um sensibilizante, né? A pessoa vai ficar bêbada mais rápido, vai sentir esses efeitos com mais intensidade. A gente também tem a naltrexona, que é um antagonista de opioides. Ela basicamente vai agir diminuindo o prazer, entendeu? Ela vai bloquear os receptores de opioides e vai agir diminuindo o prazer da ingestão dessa bebida. E a gente também tem o acamprosado, que vai basicamente bloquear a estabilidade glutamatérgica. Ele ajuda principalmente a diminuir a fissura que esses pacientes acabam sentindo. Em relação ao disulfiram, ele vai ser contraindicado para tanta gente que, enfim, é epiléptico, insuficiência hepática, insuficiência renal, cardiopatas, ou seja, muitos dos pacientes que são dependentes de álcool, eles vão se encaixar nas contraindicações. Então, é um uso bem controverso, assim. Não necessariamente controverso, mas é bem delicado. A naltrexona ela é indicada em insuficiência hepática e o acamprosado é contraindicado em insuficiência renal ou hepática. Bom, e a gente também tem essa ferramenta de rastreio, que é o questionário CAGE, que tem uma sensibilidade e especificidade muito boas, com 2 ou mais respostas positivas, que é mais utilizado mesmo para rastrear pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool. Tem algumas perguntinhas que você faz para a pessoa para considerar realmente se ela tem algum problema relacionado a isso. Por exemplo, C, que é o cut down, você já tentou diminuir ou cortar a bebida? Aí a próxima, você já ficou incomodado ou irritado porque as pessoas criticaram o consumo? Você já se sentiu culpado pelo seu jeito de beber? Você já teve que beber para aliviar ou então reduzir os efeitos de uma ressaca? Enfim, é mais questão de rastreio mesmo, de acompanhamento. Aí agora a gente tem o tabagismo. O tabagismo está separado das outras drogas da categoria dele, das drogas estimulantes. Mas é porque é outro tema também que a gente vai falar um pouco melhor. Tanto o álcool quanto o tabagismo a gente fala com um pouco mais de detalhes, porque caem mais tanto na prova de vocês quanto nas de residência. Vamos lá. O tabagismo. A gente vai ter uma escala para primeiro classificar o grau de dependência à nicotina da pessoa, que é essa escala que eu não sei pronunciar o nome, uma escala de faixas, enfim, que você vai classificar e pode ir tanto de muito baixa quanto de muito elevada. A escala basicamente nessa pontuação. E isso vai influenciar no tratamento. No geral, o tratamento do tabagismo, ele vai ser uma associação de tratamento não medicamentoso com tratamento medicamentoso. Então, vai ser mudança de estilo de vida, psicoterapia, enfim, com tratamento medicamentoso. No geral, ele é medicamentoso também. A gente vai fazer uma associação desse PAP, né? Perguntar, avaliar, aconselhar, preparar essa abordagem mais intensiva com a farmacoterapia. Sendo que a gente tem que considerar, então, quem é que não vai fazer o tratamento medicamentoso, já que a maioria vai fazer o tratamento medicamentoso, quem são as exceções? Um paciente que relata que ele não está sentindo sintoma de abstinência,
ele está conseguindo lidar ali e não está sentindo muitos sintomas de abstinência considerável. Ele, quando consumia o tabaco, né? Ele consumia menos de 5 cigarros por dia. O primeiro cigarro dele era pelo menos 1 hora depois de acordar, porque é muito comum também os pacientes já acordarem, enfim, fumarem o primeiro cigarro. Mas esse paciente, ele fumava pelo menos 1 hora depois de acordar. E você faz a escala mesmo, e o teste dele de dependência à nicotina deu menor que 4, ou seja, ele tem uma dependência baixa, a gente considera que esse paciente ele não necessariamente vai precisar de um tratamento medicamentoso, entendeu? A gente não vai entrar com tratamento medicamentoso. Ele está conseguindo lidar com aquilo, está conseguindo fazer o tratamento dele só mesmo com mudanças de estilo de vida, psicoterapia, enfim. E como é que é feito esse tratamento medicamentoso? O tratamento medicamentoso ele vai ser com base na terapia de reposição de nicotina. A gente não pode simplesmente retirar a substância da vida da pessoa, retirar a nicotina da vida da pessoa e achar que vai dar certo. A dependência à nicotina é uma dependência bem chatinha de tratar, mais complicada até do que o álcool, justamente porque os efeitos eles são mais prolongados, entendeu? Os efeitos da abstinência, eles são mais prolongados. Então, normalmente, a gente faz uma redução gradual, a gente faz esse desmame. A gente usa uma forma lenta, que é com o adesivo, né, o uso transdérmico, e também uma forma rápida de liberação de nicotina, com a goma, pastilha, enfim. A gente usa também associado ao BUP. Vocês devem conhecer, alguns devem conhecer, é um antidepressivo, ele é utilizado principalmente preconizado para isso. Ele já é utilizado hoje em dia, o BUP já é utilizado hoje em dia para tratamento de compulsão alimentar. Tem médico que usa também para dependência, para etilismo, para outros tipos de dependência, mas enfim, ele é mais preconizado realmente, é um uso mais off-label para essas outras coisas, é mais preconizado para o tratamento do tabagismo. E aí a gente vai ter como é que é feito esse cálculo, né, da quantidade de nicotina para o paciente. A gente considera 1 miligrama de nicotina a cada cigarro fumado, contanto que isso não ultrapasse 42 miligramas por dia. E aí, de acordo com a aceitação do paciente, intensidade dos sintomas da síndrome de abstinência, enfim, a gente vai reduzindo mais ou menos 7 miligramas por semana. É a meta, reduzir pelo menos 7 miligramas por semana para o paciente. E o BUP também a gente vai fazer um ajuste do primeiro ao terceiro dia de tratamento. A gente vai fazer o uso uma vez ao dia, e aí do quarto ao 84º dia de tratamento a gente vai fazer 2 vezes ao dia. Ele é um antagonista não competitivo dos receptores acetilcolinérgicos, nicotínicos, enfim. Ele vai agir liberando também, inibindo a recaptação de dopamina, enfim. Ele também vai ser utilizado. E agora, no nosso próximo caso clínico. Vamos ver, uma mulher de 39 anos. Ela é auxiliar administrativa, deu entrada na emergência com queixa de ansiedade intensa, insônia grave, tremores e palpitações há 3 dias. Segundo ela, os sintomas iniciaram após a interrupção abrupta de um medicamento para ansiedade que tomava há anos. Ao aprofundar a anamnese, revelou que fazia o uso de alprazolam, um benzodiazepina, 2 mg por dia, variando entre 2 a 3 mg por dia conforme os sintomas. Fazia a autotitulação dessa medicação sozinha, né? Há 5 dias, ela resolveu interromper o medicamento por conta própria, depois de ler sobre os riscos do uso crônico. E aí pronto, ficou com medo e parou de usar. Ela negava o uso de álcool, outras drogas e outras comorbidades, né? Outras doenças clínicas conhecidas. No exame físico da paciente, ela estava com a PA de 15/9, a frequência cardíaca de 108 e a frequência respiratória de 20 e a temperatura 37,6. Essa paciente, ela fazia uso de benzodiazepínicos, né? No geral, ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. Os benzodiazepínicos, as imidazopiridinas, que são as drogas Z, né? O mais conhecido é o zolpidem, que são os hipnóticos, né? Indutores do sono, que não são diazepínicos, não são benzo, e os barbitúricos. No geral, eles vão ser receptores de GABA tipo A e vão reduzir a excitação neuronal, ou seja, eles são drogas depressoras. A clínica da intoxicação vai ser extremamente similar à intoxicação por etanol, então só pelo quadro clínico é difícil essa diferenciação. Normalmente, o que vai diferenciar realmente para você conseguir conduzir o seu tratamento, definir, vai ser a história bem coletada com a família, enfim,
E também o iodo etílico. O iodo etílico ele vai ser um critério realmente de diferenciação da intoxicação por álcool. Você sente o iodo etílico, é intoxicação alcoólica. Vamos lá, a intoxicação por esses medicamentos. A intoxicação ela pode ser de leve a moderada, e aí, com intoxicação leve a moderada, você vai fazer o suporte de vida, você vai ver se aquele paciente está acordado, o Glasgow, enfim, e você vai monitorar e observar aquele paciente. Na intoxicação grave, realmente, nossa principal preocupação vai ser a depressão respiratória. E aí você vai ter que fazer o suporte à vida, aquele paciente vai precisar de intubação, enfim, você vai precisar monitorar. E aí, pode ser considerado, em alguns casos, muito específicos, assim, dependendo da coragem do médico também, usar o antídoto que é o flumazenil. A gente não fala muito do flumazenil, muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar do flumazenil como antídoto dos benzo, muita gente fica até assim, não sabia que existia um antídoto, mas é porque realmente não vai ser muito utilizado de rotina. Primeiro porque você vai precipitar uma síndrome de abstinência mais grave, porque você está automaticamente ali interrompendo a ação daquela medicação e também diminuindo o limiar convulsivo daquele paciente. Então, é um pouco mais perigoso de ser usado. E você vai fazer o tratamento de suporte à vida daquele paciente. E aí, realmente, não vai ser utilizado o tom de rotina, né? O flumazenil. No tratamento da dependência, qual é a nossa meta? A nossa meta é que o paciente pare de usar o benzodiazepínico, pare de usar o hipnótico, sedativo, enfim. Mas isso não pode acontecer também da noite para o dia. No tratamento da dependência, a gente vai pegar uma medicação que tem uma meia-vida mais longa e substituir pela medicação que ele estava usando previamente. A nossa paciente, no caso, estava usando o alprazolam. O alprazolam é um benzo que tem uma meia-vida bem curta. Então, a gente vai substituir pelo clonazepam ou pelo diazepam, um que tem uma meia-vida mais longa. Se ela já usasse, por exemplo, o clonazepam, a gente faria a substituição pelo diazepam. E aí, no caso da nossa paciente, a gente vai fazer a estabilização clínica e aí a gente vai reduzir gradualmente, lentamente, essa dosagem da dose empregada. Isso pode levar semanas, pode levar meses, também depende da aceitação do paciente, da vontade do paciente de fazer esse tratamento. E aí, só pra gente ver aí, os que têm a meia-vida mais curta ou intermediária, principalmente o midazolam, o alprazolam, bromazepam, lorazepam, zolpidem. E os que têm uma meia-vida mais longa, que vai ser clonazepam, principalmente o diazepam, fenobarbital. E aí, para a nossa paciente, especificamente, como é que a gente conduziria? O ideal seria a gente fazer essa reintrodução, ela já está em abstinência. Então, a gente vai ter que reintroduzir um benzo para ela. Um benzo de meia-vida longa. A gente não vai começar com o alprazolam de novo. Ela já tem abstinência, então a gente já pode começar com benzo de meia-vida mais longa. Então, a gente iniciou o diazepam nela, a cada 8 horas, com um plano de desmame. Esse plano de desmame, ele é uma meta você conseguir reduzir pelo menos 10 a 20% a cada semana. Sendo que depende muito da aceitação do paciente, como eu falei, da vontade do paciente, da quantidade de sintoma de síndrome de abstinência que esse paciente vai estar sentindo. Depende também do acompanhamento médico, que é difícil a pessoa conseguir fazer consultas sempre, mas você pode dar instrução para o paciente, ele vai fazer esse desmame em casa, se ele conseguir, sem necessariamente precisar ficar fazendo esse desmame nas consultas com você. E aí na hora você vai controlar o ambiente, reduzir os estímulos sensoriais, ela tá irritada, ela tá com cefaleia, então você reduz esses estímulos sensoriais, faz a monitorização clínica, acompanha os sinais vitais, o nível de consciência, vê se aquela paciente está conseguindo proteger a via aérea, está conseguindo manter a ventilação, a oxigenação adequadas, e faz um encaminhamento para a psiquiatria para poder fazer um plano de desmame assistido, avalia uma avaliação psicossocial, depois, né, com a proposta de acompanhamento terapêutico. A pessoa, por exemplo, a nossa paciente, ela precisa de um acompanhamento psicológico, talvez fazer um uso de SRS no futuro, porque ela tem uma ansiedade, ela relatou que ela tem uma ansiedade mais crônica, então você faz o uso de SRS no futuro, mas se você fizer a estabilização da sua paciente, né, claro. Agora sobre opioides, num geral, agora vai ficar um pouco mais rápido a monitoria. O ópio é uma substância leitosa, obtida a partir da papoula. Os opioides, eles também são conhecidos como os narcóticos, né? Eles são sedativos, hipnóticos e depressores do sistema nervoso central. A gente pode ter opiáceos naturais, que vão ser justamente o ópio, a morfina, a codeína, que são mais famosos, né?
Os opioides podem ser semissintéticos também, que vai ser justamente a heroína, a oxicodona, a hidroxicodona e os outros. Os opioides sintéticos, que aí entra justamente o fentanil, o tramadol, a metadona, enfim. E aí, intoxicação por opioides. A gente vai ter uma tríade clássica. A gente vai ter uma tríade que cursa como depressão respiratória, rebaixamento do nível de consciência, que até aí parece muito com qualquer outro tipo de intoxicação, né? Mas a gente vai ter também muito característica miose. O paciente ele chega com a pupila muito pequenininha. A pessoa você coloca ali a luz, a pupila tende a ficar menos fotorreagente também, mas ele chega com a pupila bem miudinha. Então, aquele paciente chegou. Claro, sua prioridade vai ser oxigenar e ventilar, claro, para impedir do paciente morrer ali naquela hora. Mas você pode fazer a reversão com analoxona. Diferente do flumazenil, realmente a naloxona a gente usa para os pacientes com intoxicação por opioides. E ela pode ser feita na PCR, a gente faz 2 miligramas logo de uma vez em bolso. Mas a paciente não chegou parado, você pode fazer 0,4 miligramas, sempre endovenoso, né? Ou então intraósseo, mas de preferência endovenoso. E aí, se o paciente não for melhorando, você pode repetir isso a cada 2, 3 minutos, até você atingir uma dose máxima de 15 miligramas. Sendo que a gente tem que se atentar que não adianta ficar fazendo naloxona e perdendo tempo com isso se o paciente não estiver reagindo. Então, se você está fazendo, você já fez uma dose considerável de naloxona, ou então você chegou, você avaliou o paciente e ele não está com a pupila miótica. Você não precisa continuar fazendo aquela naloxona e perdendo tempo sem procurar uma outra causa. Então, você fez a naloxona, já fez os 15 miligramas, não funcionou, o paciente está com outros sintomas, ou então ausência de miose, é indicativo que provavelmente não foi uma intoxicação por drogas, por opioides. E aí, por mais que ele se encaixe na tríade, né? E aí, se tratando da abstinência e da dependência por opioides, muito parecido com as outras, né? A gente vai ter essa resposta autonômica, somática, afetiva, que vai caracterizar esse estado de abstinência e de compulsão pelo opioide. Também, como os outros, a gente vai preferir substituir por uma droga que tem uma meia-vida mais longa do que a que a pessoa utilizava. Então, os que têm a meia-vida mais longa, assim, mais utilizados, a metadona, buprenorfina, e você vai fazer a estabilização clínica e depois ir reduzindo lentamente essa dose, fazendo esse desmame dessa droga de meia-vida mais longa que está sendo empregada ao longo de semanas ou meses. E a gente tem também a naltrexona, que é um antagonista opioide que pode ser indicado em alguns casos. A gente já mencionou a naltrexona não confunde com a naloxona. A naltrexona é aquela que foi mencionada no tratamento da síndrome de abstinência alcoólica, porque ele é um antagonista opioide, então ele diminui o prazer ao utilizar a droga também. Enfim. E a gente vai ter os psicoestimulantes, que são diversos, mas a gente vai tratar eles aqui como categorias. Primeiro, a gente vai ter o nosso caso clínico. Chegou um paciente do sexo masculino de 26 anos, ele não tem ocupação física, ele está desempregado, trazido pela mãe com o quadro de intensa irritabilidade, insônia há mais de 72 horas, episódios de choro intercalados com agressividade, inquietação psicomotora e ideias persecutórias. Segundo a mãe, o paciente é usuário de crack há aproximadamente 5 anos, com uso diário nas últimas semanas. Ele consumia, em média, 15 a 20 pedras por dia, geralmente em sessões contínuas durante a noite, seguidas de longos períodos sem dormir ou se alimentar. Há 3 dias, ele decidiu tentar parar de usar por conta própria, depois de ter uma discussão familiar e sem qualquer tipo de suporte profissional. Desde então, passou a apresentar ansiedade extrema, tremores, taquicardia, insônia total e episódios de paranoia. Ele dizia que ele estava sendo seguido, né? Dessa persecutórios. A família relatou que ele havia usado crack pela última vez há 72 horas. Se avaliou o paciente, ele está agitado, ele parece exausto e ele está com aparência emagrecida. A pressão dele está 14/9, frequência cardíaca 110, frequência respiratória 20 e a temperatura 37,6. Vamos lá, sem tratar desse caso, né? Vamos falar dos psicoestimulantes no geral, depois a gente volta para esse caso. Psicoestimulantes. Esses são os nossos psicoestimulantes no geral. A gente vai ter as anfetaminas, que não é o caso desse nosso paciente, mas falando logo de um cenário geral dos psicoestimulantes.
As principais substâncias anfetamínicas, a gente vai ter o êxtase. O êxtase, vocês podem ver que ele não está na tabelinha de drogas estimulantes, mas é porque justamente o êxtase, por ele ter uma ação, ele é um anfetamínico, ele é derivado da anfetamina, então ele tem uma ação estimulante, considerável. Mas ele tem uma ação muito forte sobre a serotonina, então ele acaba causando esses efeitos alucinógenos, né? Então ele entra como drogas perturbadoras. A gente tem o Rebite, que muitos de vocês também podem conhecer, é a famosa droga dos caminhoneiros, né? Que é costume, assim, ser usado para eles ficarem acordados na estrada, enfim, é o Rebite. A metanfetamina, que é a droga do Breaking Bad, que não é muito usada no Brasil, não é muito famosa no Brasil, por muitos fatores. Enfim, é uma droga cara, não pegou muito no Brasil, não é tão comum assim no Brasil ser utilizada, mas é a droga do Breaking Bad. É mais usada nos Estados Unidos mesmo. O metilfenidato, que é a nossa famosa Ritalina, e a lisdexamfetamina, que é o Venvanse, que são as medicações aí pro TDAH, né? No caso, também podem ser usadas, principalmente o Venvanse é utilizado muito como droga de festa, né? As party drugs, que as pessoas usam e vão pra rave, enfim, pra festa. Podem ser drogas de abuso também. E a gente também tem a cocaína e o crack, que são os que a gente vai falar aqui, são as estrelas dos nossos psicoestimulantes, né? A cocaína vai ser a droga mais pura, né? Que é o alcaloide extraído das folhas da coca. Já o crack vai ser uma droga semissintética. Ele é uma pasta que é a base de cocaína misturada com bicarbonato de sódio. Na prática, a gente sabe que ele é misturado com muito mais coisa, né? Não é só bicarbonato de sódio. Mas, basicamente, vai ser uma pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. E aí viram umas pedrinhas. Quando a pessoa queima, ela faz uns estralos, né? Por isso que o nome é crack, inclusive. Quando a pessoa faz essa queima, ele faz crack, crack. Enfim. E aí a gente vai ter que a velocidade do início dos sintomas, dos sintomas não, dos efeitos dessa droga, vai depender também da via de que a pessoa fizer a administração dessas drogas. São principalmente a cocaína, né? É uma droga extremamente versátil na sua administração, na sua utilização. As vias mais rápidas é se a pessoa fumar, ou seja, inalatória, ou então intravenosa. E aí, depois disso, a via nasal, quando a pessoa cheira o pó. E depois pela via oral. Uma observação que é importante a gente fazer é uma síndrome aguda da utilização do crack. Que quando a pessoa inala o crack, ela pode ter uma síndrome que, assim, ocorre uma hemorragia dos alvéolos pulmonares. A pessoa fuma o crack e aí tem essa hemorragia dos alvéolos pulmonares e aí ela chega com um conjunto de sintomas muito característicos, que é o escarro mais escuro, mais sanguinolento, muita falta de ar, insuficiência respiratória mais grave, um edema pulmonar também, que pode ocorrer, febre, enfim, que é muito característico dos usuários de crack, especificamente. A cocaína e o crack, ambos, causam muitas deformações, alterações ali na mucosa nasal, oral, enfim, que podem causar essa necrose e essas deformações. Então, assim, no nariz, normalmente esses famosos que usam crack, enfim, chegam com uma cirurgia, uma rinoplastia que deu errado. Às vezes, além de uma rinoplastia que deu errado, foi só porque era uma rinoplastia reconstrutiva mesmo do nariz da pessoa, porque a cartilagem do nariz da pessoa se necrosou, enfim, e deformou o nariz daquela pessoa. E também essa perfuração do palato também é muito característica nos usuários que fazem a utilização dessas duas drogas. A cocaína e do crack, elas, especificamente as fases da abstinência, são bem características também. A gente tem três fases, basicamente, da abstinência dessas duas drogas. A gente tem a fase de crash, que é basicamente a fase ali, assim que a pessoa acabou de usar. 30 minutos depois que a pessoa faz o último uso, ela já pode começar a sentir esses sintomas. Ela vai ter uma fissura extremamente intensa para utilizar novamente a droga. Então, a pessoa usa, passou o efeito, e a pessoa já começa a querer usar de novo. Muito intensa essa fissura. A pessoa começa a ter ansiedade, tristeza, desconfiança, paranoia. Então, justamente, o nosso paciente, daquele caso que eu acabei de mostrar, ele tá nessa fase de crash ainda, né? Ele tá nessa primeira fase que ele tá com uma fissura bem mais intensa, ele tá com essa paranoia, enfim, ansiedade. E isso pode durar até uns 4 dias, né? Como eu falei. Então, ele tá realmente nesse período.
A síndrome disfórica tardia, ela vem com depois dessa fase de crash, né? Ele pode durar aí até um mês, até um pouco mais. Mas essa síndrome disfórica tardia, ela vem principalmente com alterações do sono, tanto para mais quanto para menos, ou seja, a pessoa pode passar o dia sonolenta, mas a noite muito alerta, acordada, enfim, alterações do sono, né? A pessoa fica pode ficar com muita insônia ou ficar com sono excessivo, enfim, dormindo por longo período de tempo. Uma irritabilidade realmente acentuada e também a fissura. E aí a gente vai ter a fase de extinção. Depois que passou essa fase mais punk, né? A gente vai ter que as alterações do humor, tanto com a psicoterapia quanto com o tempo, enfim, vão melhorando. E a fissura também vai diminuindo. Isso pode durar meses ou anos. No tratamento da intoxicação por psicoestimulantes, no geral, a gente vai ter que essa abordagem inicial, a gente vai usar benzodiazepínicos. A gente não vai usar nenhum antídoto específico. Os benzodiazepínicos, eles realmente vão servir mais para essa questão da agitação psicomotora, enfim, esses sintomas mais de agitação mesmo, com a cautela de que o paciente ele chega com sintomas mais graves, ele já chegou com rebaixamento do nível de consciência. Se você fizer um benzodiazepínico para aquele paciente, provavelmente você vai estar rebaixando mais ele. Então, você tem que ter essa certa cautela também para avaliar o paciente e ver se vai ser necessário realmente utilizar o benzo, né? No geral, você deve evitar beta-block, porque para evitar gerar também uma hipertensão paradoxal no paciente. E agora, finalizando, a gente vai falar das nossas drogas perturbadoras. Drogas perturbadoras. Eu vou mencionar aqui essa parte da maconha, porque vocês vão ter uma monitoria específica, né? Como eu já falei. O princípio ativo da maconha, que vai gerar as propriedades realmente psicoativas, alucinógenas, enfim, vai ser o delta-9-THC, né? O THC. E o CBD, que é o canabidiol, ele vai ter mais atividade assim, sedativa, ansiolítica, enfim, da maconha. No geral, a maconha não vai ser responsável por intoxicação grave. Não quer dizer que o paciente não pode chegar em estado grave. A pessoa pode ter uma comorbidade, pode ter uma outra condição que está sendo como é, pode ter uma outra condição que está sendo aumentada com o uso da maconha, principalmente condições psicológicas, psiquiátricas, enfim. Então, a pessoa já tem uma esquizofrenia, por exemplo, e aí usa uma droga alucinógena, claro que ela vai chegar bem mais alterada. Mas, no geral, a maconha, por si só, não é responsável por intoxicação grave. Você não vai chegar com depressão respiratória porque usou maconha, por exemplo. Somente por isso, né? E a dependência, ela é majoritariamente psicológica. Já tem literatura hoje em dia que considera que há, sim, uma dependência química, que pode gerar uma dependência química, a maconha, mas, no geral, a nível de prova, assim, a gente considera que realmente é uma depressão majoritariamente psicológica. Então, é difícil fazer esse tratamento justamente porque é uma dependência psicológica que você tem que querer fazer acompanhamento psicoterápico, enfim. E também tem uma maior chance de recaída, né? Nos nossos alucinógenos clássicos, a gente vai ter que eles vão agir principalmente nos receptores pós-sinápticos da serotonina. A gente pensa em alucinógeno, a gente pensa em serotonina. Também tem uma ação dopaminérgica, anticolinérgica, enfim, mas a gente pensa predominantemente na serotonina. A gente vai ter o LSD, alguns deles, inclusive, são muito utilizados em rituais religiosos, culturais, enfim, o chá de ayahuasca, cogumelo, são muito utilizados em algumas culturas para fazer essa experiência espiritual, né, essa experiência cultural. E a gente também tem o êxtase, como eu falei para vocês, é um anfetamínico, né? O anfetamina tem muita ação estimulante, mas também tem uma ação muito forte sobre a serotonina, então tem esses efeitos mais alucinógenos. Os alucinógenos, no geral, eles não vão ter muita dependência física e nem síndrome de abstinência nos usuários. Então, assim, são drogas, por isso que são consideradas, a maioria, né, faz parte das party drugs, das drogas de festa, que é justamente o que a pessoa vai numa rave, vai numa festa e consegue fazer esse uso mais episódico, esse padrão de uso, como eu falei para vocês, né, da classificação lá no início. A pessoa tem esse padrão de uso nocivo, mas ela não é considerada dependente ainda. Então, a pessoa consegue fazer e depois ela não vai ter muito síndrome de abstinência. Não quer dizer que a pessoa, assim, ela vai numa festa e utiliza um alucinógeno e também faz uso de bebida alcoólica. No dia seguinte, ela vai estar com alguns sintomas
pelo uso da bebida alcoólica. Mas a droga em si, da droga alucinógena, ela não vai estar causando graves sintomas de síndrome de abstinência. E vai ser difícil também desenvolver uma dependência física. Normalmente a dependência fica mais psicológica, a pessoa que tem o costume, principalmente, fatores psicossociais. A pessoa tem o costume de ir para festas, ou então sente que fica mais divertida, só consegue se divertir usando aquilo. É uma dependência mais psicológica, raramente vai ter uma dependência física de fato. E aqui é mais um quadro que eu trouxe para vocês, que é bom para a gente poder revisar, né? Eu acho bem interessante. Que vocês podem depois tirar um print, ou então pedir para eu mandar, se não estiver dando para enxergar direito aí no vídeo. Mas é mais os efeitos gerais que cada uma dessas drogas, dessas classes, vai gerar na pessoa. Por exemplo, é legal a gente mencionar aqui a diferença entre o uso de opioides, por exemplo, a pessoa usa heroína, metadona, fentanil, ela vai estar com a pupila bem miótica, bem pequenininha. Quando a pessoa chega com intoxicação por cocaína, crack, até o uso de cafeína vai dilatar mais as pupilas. Aí você também consegue ver a frequência cardíaca, a respiração, os efeitos de cada uma dessas drogas. Aqui é legal esse quadrozinho para dar essa revisada geral. Essas foram as referências utilizadas para fazer a monitoria de hoje. E muito obrigada, gente. Como eu disse, vocês podem se sentir livres para mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, enfim, se tiver restado alguma dúvida em relação a isso. Boa prova para vocês.